Eu me chamo Fabiana Dias Fonseca Martins, sou engenheira mecânica, mestre em engenharia de materiais, sou inspetora ultrassom nível 3 pelo SNQC ABEND, sou especialista em engenharia de equipamentos e perita, pesquisadora doutoranda, estou fazendo um doutorado na área de ensaios exaustivos na UFRJ, e sou sócia da UF Engenharia e Perícia. Estaremos abordando aqui a parte dos ensaios não destrutivos com relação aos conceitos e aplicações. Hoje se fala muito em inteligência artificial, em inovação, indústria 4.0, mas nós não podemos deixar e esquecer sobre a inteligência humana, principalmente para falar sobre a importância dos ensaios não destrutivos. Os ensaios não destrutivos, como o próprio nome diz, ele permite avaliar a integridade de um material, de uma estrutura, de uma tubulação, de um equipamento, sem precisar tirar de operação, cortar uma seção, sem precisar levar ao laboratório, sem precisar destruir a funcionalidade dessa peça, desse componente. E, obviamente, isso é uma grande vantagem, porque permite economia, permite avaliar em serviço, sem ter custos onerosos por isso. Quando a gente vem pensando em importância, a garantia da qualidade, ela vem, né, desde lá do processo de fabricação, quando você especifica e compra um componente, equipamento, e ali você coloca qual é o risco do consumidor, qual é o nível da qualidade aceitável. Obviamente, isso interfere em custo e também interfere, obviamente, em confiabilidade. E os ensaios não destrutivos, eles vêm justamente nesse ponto, para permitir, junto com a garantia de algo novo, também acompanhar a sua vida em serviço, durante a fase de manutenção, durante a fase em operação, para se avaliar a confiabilidade, porque, como tudo na vida, existe um fim de vida. E esse fim de vida precisa estar próximo para que o projeto ele tenha a sua otimização, né? O seu melhor custo e o seu melhor retorno para o negócio. Hoje, mais do que nunca, né, se fala sobre extensão de vida. E nessa extensão de vida, os ensaios não destrutivos vêm como um grande aliado, porque se permite identificar a condição real do componente e, através, obviamente, de estudos de engenharia, estudos alternativos, você consegue aumentar, né, aquele período de tempo que foi projetado para a sua vida. Isso está sendo cada vez mais utilizado, principalmente para ativos mais antigos, de 20, 30 anos de operação, quando se fala na indústria de óleo e gás. Quando vai-se para a indústria, por exemplo, nuclear, né, você tem vidas de 20, 40, 60, até 90 anos em operação, os ensaios não destrutivos se tornam uma ferramenta extremamente importante para se permitir a avaliação de integridade. E quando nós devemos aplicar os ensaios não destrutivos? Ele vem desde a fase de especificação. Como fabricar um equipamento e como inspecioná-lo para garantir que ele não vá falhar em serviço. Isso é acompanhado também durante a fase de construção e montagem, porque a gente sabe que a maior parte dos danos que acabam acontecendo podem estar associados a uma fabricação de má qualidade, mas eles também podem estar associados à dificuldade que se tem, né, no campo para se fazer, por exemplo, a montagem de 2 módulos, no caso de uma plataforma, né, ou fazer uma união de campo, no caso de um sistema de tubulação. E é extremamente relevante utilizar os ensaios não destrutivos também nessa fase de construção. No caso de um empreendimento, de uma refinaria, né? Aqui no Brasil, por exemplo, sofreram modernizações há um pouco mais de 10 anos atrás. Agora se tem novas unidades em operação também na parte do refino, na refinaria mais nova, né? Então é extremamente relevante a parte do controle de qualidade com a parte dos ensaios não destrutivos, para poder ter confiança, segurança operacional. Além disso, na análise de falha. Então, quando a gente tem um desvio operacional ou até, né, um pequeno vazamento, tudo isso, o ensaio não destrutivo pode atuar junto, né, com as demais disciplinas de engenharia, de processo, engenharia de materiais, para entender se aquela falha tem outras descontinuidades no material que podem estar próximas de uma outra falha. Qual é a abrangência que a gente precisa fazer quando ocorre, por exemplo, um vazamento, uma ruptura de uma solda, através de uma trinca? Então, a análise de falha, vamos dizer que é um papel super relevante, porque com os ensaios não destrutivos, pode-se melhorar os projetos, retroalimentar
toda a cadeia, né, da engenharia. E aí, melhorando o projeto, você pode, por exemplo, colocar um detalhe de configuração de chanfro mais adequado para evitar um concentrador de tensão. Então, esse quando aplicar os ensaios nutritivos, a gente vê que vem toda a vida do ciclo, né, de vida de um projeto, de um componente, de um equipamento. E onde aplicar? Então, quando a gente fala na indústria de óleo e gás, né, obviamente, tanto nas refinarias quanto nas unidades offshore, FPSOs, hoje com a energia eólica também offshore, provavelmente a gente vai ter muito requisito, a gente vai ver porque, além dos ensaios para materiais metálicos, os materiais não metálicos também têm a sua importância, eles têm um mecanismo um pouco diferente, né, em termos de propagação de dano, mas eles também sofrem com o mecanismo de degradação. E esses ensaios precisam ser compreendidos para poder ser aplicados de forma adequada. Além das unidades offshore, os terminais de distribuição, as termoelétricas, a parte que envolve dutos, tanto terrestres quanto os dutos submarinos, que com o pré-sal o número de abrangência ficou muito superior, e obviamente toda a parte ali dos equipamentos submarinos, que envolve a parte subsea. E a grande pergunta, né? Por que aplicar, né, os ensaios não destrutivos? Aplicar para segurança. Segurança de quem? Principalmente das pessoas, do meio ambiente e do ativo. Porque a gente sabe que, mais do que atender requisitos legais e normativos, que isso acaba sendo requisito, vamos dizer, obrigatório, né? Qual é a importância de se entender os riscos operacionais no meu ativo? Entender como que ocorre os mecanismos de danos e como que os ensaios não destrutivos eles vão ser um grande aliado em forma de ferramenta. Quando se fala, né, em segurança de processo, em eficiência operacional, a gente tem alguns trabalhos bem importantes, né, que mostram como ocorrem os danos e como as técnicas precisam ser corretamente selecionadas. Existe um trabalho que foi publicado pela OECD, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde tem 38 países, né? O Brasil não faz parte, mas países europeus como França, Alemanha, Estados Unidos, Japão, eles participam, né, e fizeram um levantamento dos grandes acidentes ocorridos na indústria do petróleo, de refinarias de petróleo, e baseados no mecanismo de corrosão, né, que é um grande vilão. E o que a gente percebe é que desse levantamento de grandes acidentes, na ordem de 99 acidentes que foram estudados, de 1965 até 2012, que foi a janela de análise, nós percebemos que temos ainda muitos acidentes acontecendo. E o que mostrou esse trabalho é que, embora algumas vezes a inspeção detecte, ainda existe uma má gestão nos resultados, uma má compreensão da criticidade, da severidade do dano, em alguns casos até negligência da visão da gestão do risco. E o principal objetivo, então, é com que a gente diminua, né, esse número de acidentes. A gente vê que antes de 2000, a amostragem foi na ordem de 59, e de 2000 a 2012 foram 40 acidentes. É muita coisa. Fazendo o levantamento desses acidentes, um dos grandes países que ajudaram a levantar esses dados é França, o Japão, os Estados Unidos, os fluidos associados, né, ali, óleo cru, os hidrocarbonetos, a água que sai como produto aí, né, de processo, o diesel, que muitas vezes, tanto como produto final quanto o diesel que alimenta algumas grandes máquinas, a gente percebe que os danos estão associados a esses principais fluidos. E esses principais fluidos estão tanto no refino quanto na indústria offshore, né, o que mostra a importância da gente estar se resguardando com relação à aplicação da inspeção dos ensaios destrutivos. Um gráfico que mostrou um levantamento do percentual desses acidentes, onde se observou que houve falhas na análise de risco e no planejamento das inspeções. De 99 acidentes, mais de 30% foi identificado falha nessa atividade de avaliação de análise de risco e do planejamento da inspeção. Isso mostra como devemos melhorar, porque, obviamente, isso não acontece só lá. E voltando agora, então, para a parte dos ensaios não destrutivos, como o nome diz, né? Não destrói,
É uma grande vantagem. Imagina você ter que tirar um componente para entender o seu dano no laboratório e o ativo ter que ficar fora, né? Hoje a gente fala na produção aí, na exploração, milhões de dólares, né? Porque as unidades estão cada vez tendo uma maior produção, né? Hoje tem-se 180 mil barris por dia, algumas outras unidades até acima de 200 mil barris por dia. Então, imagina isso em dinheiro para você tirar um ativo para inspecionar. Então, é a grande vantagem é você poder planejar inspeções em serviço ou até em paradas de manutenção planejadas nas intervenções, seja para atendimento, por exemplo, de uma legislação como a NR13, para vasos de pressão, tubulação, tanques, seja para um planejamento baseado também em avaliação de risco. E aqui nós vamos falar um pouco sobre os métodos e as técnicas, como o ensaio visual, o líquido penetrante, a partícula magnética, as correntes parasitas, a radiografia, o ultrassom. Dentro do ultrassom nós temos ali desde ultrassom feito para medição de espessura no campo, avaliação de solda, avaliação de forjados, avaliação de fundidos, de chapas laminadas. Isso serve para todos os ensaios que passam aí por essa inspeção. E ultrassom computadorizado, né, que também tem sido um grande suporte aí da indústria hoje, principalmente quando se fala em extensão de vida, em mecânica da fratura, para se avaliar o tamanho do dano, tamanho do defeito e qual é a chance dele se propagar e levar a uma fratura, né? Seja por fratura frágil, seja por deformação plástica, né? Que é outra maneira de se ter a propagação de um dano. Perceba, tanto a parte de chapas, quanto na fabricação, quanto no costado, por exemplo, precisa ser inspecionado. Por muito tempo, a gente focou muito só na condição de corrosão, porque na indústria, principalmente do refino, e FPSOs também, né, com o pós-sal, basicamente a gente tinha aço carbono ou baixa liga. Ao passo que no refino, você começa já a ter alguns processos que envolvem, né, alguns produtos químicos, precisa ter já uma liga mais resistente, ou ainda no pré-sal, a parte de exploração, começa a se ter ali ligas de metalurgia mais complexa, como um aço inoxidável austenoferrítico, como o duplex, o superplex, ou ainda uma liga alta resistência à corrosão, como uma liga de níquel, um conel. O que que acontece, né? Cada material vai ter uma susceptibilidade a um dano, principalmente associado ao meio em que ele está. Se é um meio ácido, se é um meio básico, né? Se é uma condição ali neutra, a exposição que ele vai estar ao redor, fora, né? Então, se eu tenho uma condição numa refinaria onshore, e se eu tenho uma condição offshore, onde eu tenho ali um ambiente salino, é claro que os danos vão ser diferentes. E aí, você entendendo do dano, junto com o time de processos, o químico, o operador, o próprio time de manutenção, né, que consegue identificar também na substituição de componentes que pode estar acontecendo, a gente ataca a parte de inspeção com o inspetor já indo para o campo, sabendo o que ele está procurando. Ah, eu estou procurando uma corrosão ou eu estou procurando uma trinca? Ou eu estou procurando um defeito de solda? E aí ele vai adequar a técnica, a metodologia de inspeção para aquilo que ele quer encontrar. Então, perceba que a gente, por exemplo, elementos de fixação como estojos, parafusos, que estão muito susceptíveis, se eles forem dessas ligas mais nobres, devido ao torque, ao meio, à condição de corrosão sob tensão, opa, posso ter trincas. Então, você começa a evoluir na metodologia de ensaio, seja para ensaio superficial, seja para ensaio interno e volumétrico. Quando se fala em trincas, eu posso ter um caso de uma trinca que levou à falha e eu estou vendo? Sim, eu posso. Mas se a trinca não começar por fora, começar por dentro, aí ela vai ser insuficiente. Trabalhar só com visual, precisa entrar com uma técnica para verificar defeitos internos, que a gente chama de ensaios volumétricos. Hoje, mais do que nunca, a gente fala das condições que a gente tem para o óleo do pré-sal, por exemplo, do gás, onde a gente tem um percentual mais alto de CO2, uma condição de temperaturas mais altas, e aí novos mecanismos de corrosão também vão surgindo. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma mudança de fluxo, como uma curva, quando a gente tem, por exemplo, uma condição de CO2 com presença de água, a gente pode ter uma condição ácida e ali ter uma corrosão preferencial, e ela pode ser silenciosa, né? E você só vai identificar se aplicar um ensaio não destrutivo por fora para poder identificar que ali está tendo uma perda de massa. Então, qual é a grande vantagem? É se anteceder aos acidentes, identificar que está tendo a perda e planejar
o reparo, planejar a substituição, se for o caso, ou até mesmo planejar o monitoramento. Falando agora um pouquinho de cada técnica, a inspeção visual, eu digo que sempre são os sensores mais baratos, porque cada um carrega dois, né? E no campo, imagina se cada um puder observar alguma anomalia que possa estar sendo identificada, seja um merejamento, algum pequeno vazamento sobre um revestimento de tinta que possa estar merejando e ninguém está percebendo, seja sobre um equipamento que trabalha em alta temperatura, com isolamento térmico, e que aquele isolamento que não era para estar trabalhando na condição molhado, ele começa a merejar, opa, está tendo um vazamento aí, informar o time de manutenção, o time de operação. Então, esses sensores são fundamentais. E toda vez que a gente tem uma falha, a inspeção visual se faz necessária. E ela pode ser feita de maneira direta, ou seja, com os nossos próprios olhos, com o uso de uma lupa, com espelho, no caso de um ângulo que você precisa fazer, uma boa iluminação, mas ela também pode ser feita indireta, através de uma câmera, de um boroscópio, de um endoscópio, e hoje, mais do que nunca, o uso dos drones, né, com câmeras de alta resolução, tanto para fazer avaliação onshore quanto offshore. E junto com os drones, hoje já está sendo também inserido outros sensores, né? Ainda alguma coisa está sendo testada, validada em campo, como ultrassom, edge current, né? Outras tecnologias para, principalmente, minimizar o quê? A exposição do homem ao risco, seja ele num trabalho em altura e seja ele para um espaço confinado. A legislação hoje já permite que parte desses ensaios possam ser feitos, né, por equipamentos como drones ou crawlers, obviamente sempre ali com ainda um inspetor humano para poder avaliar. A inteligência, vamos dizer, natural, humana, ela ainda é fundamental, porque ela é que vai identificar, até se for através de inteligência artificial, quais são os parâmetros, quais são as morfologias esperadas. E aí sim, se você precisar montar um andaime, montar um ponto de acesso, um trabalho com um escalador, depois dessa primeira inspeção, aí você vai focando, né, e otimizando os recursos dos inspetores humanos para diminuir, obviamente, os riscos. Partindo agora para os ensaios superficiais do tipo líquido penetrante. Então, o líquido penetrante, né, é um ensaio que usa um fluido, né, de alta capilaridade, que pode ser visível, a cor normalmente vermelha, ou pode ser fluorescente. Óbvio que eles possuem sensibilidades distintas. O fluorescente ele é muito utilizado na indústria aeronáutica, ou melhor, na aeronáutica só é permitido o ensaio fluorescente. Na indústria de óleo e gás, a gente ainda tem aplicação majoritariamente do visível, embora já possa ser aplicado também o fluorescente, principalmente quando se quer pegar trincas muito pequenas. Então, nós temos casos, por exemplo, que as trincas elas não estão todas na superfície, elas estão inclinadas. E aí, não necessariamente a trinca aparecerá como uma trinca, ela pode aparecer como um ponto na abertura da trinca. E depois que você faz a penetração desse líquido, você limpa e depois vem com a revelação, né, com um pó, que esse pó absorve o líquido que ficou na cavidade das trincas. Mas detalhe, as trincas têm que estar abertas à superfície, senão não é revelado. Vamos falar agora dos ensaios de partículas magnéticas. Como funciona esse ensaio? Ele tem várias técnicas. Eu vou falar basicamente do yoke, mas existe a máquina estacionária, que é utilizada muito na aviação, os eletrodos, condutor central. Vou falar do yoke, que é o principal dispositivo hoje aplicado no campo, dada a sua versatilidade. Então, também temos o PM visível, né, e o fluorescente, que você utiliza uma luz negra para poder fazer a sua revelação, a sensibilidade bastante alta, tem que estar numa cabine escura, né? E como é que ele funciona, né? Ele tem uma bobina, ele pode ser tanto excitado por corrente alternada quanto por corrente contínua, e ele gera um campo magnético na peça. E quando você tem uma descontinuidade, existe o quê? Um desvio do campo de fuga, e quando você joga a partícula, um pozinho metálico, né? Ele é atraído por esse dipolo que a descontinuidade gera e nos revela a descontinuidade. O método de partícula magnética ele pode ser aplicado tanto para descontinuidades superficiais quanto subsuperficiais, mas bem próximos da superfície. A maior parte a gente usa ele para aplicação superficial. Existem testes ou condições específicas para poder ter um pouquinho mais de penetração, mas é preciso de um procedimento específico. E outra coisa, a peça precisa ser ferromagnética, ou seja, permitir a excitação desse campo. Então, por exemplo, os ácidos inoxidáveis austeníticos não se aplica à partícula magnética. Nesse caso, só se aplicaria um ensaio de LP ou os ensaios que a gente vai falar mais para frente. Corrente parasita.
Como funciona esse ensaio, né? Ele é uma sonda, ele tem uma bobina, essa bobina é excitada, né, por uma corrente alternada. Quando essa corrente passa nessa bobina, ela gera um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético em contato com a peça gera o que a gente chama de corrente parasita. Essa corrente parasita vai gerar um novo campo, que aí vai fazer uma diferencial com esse campo de excitação. E aí o equipamento consegue ler essa diferença da corrente, do campo gerado por aquela corrente parasita quando encontra um defeito e desse campo que foi gerado pela corrente de excitação. Normalmente ele é aplicado por materiais austeníticos, né, ácido inoxidável austeníticos, ele tem uma boa penetração, mas ele também pode ser aplicado em condições específicas, em aço carbono de baixa espessura, com algum tipo de apoio aí na parte de magnetização ali do campo. Uma outra aplicação bem grande para a corrente parasita, principalmente na indústria de petróleo, é na inspeção dos trocadores de calor de materiais não ferromagnéticos. Ele é bastante aplicado, ele é rápido, e ele tem uma boa capacidade para detecção de trincas. Uma outra aplicação que foi feita em grande escala na indústria do petróleo é para a detecção de fases deletérias, principalmente em materiais austenoferríticos, duplex e superduplex, onde, dependendo do tratamento térmico, você pode ter uma fase mais frágil, chamada fase sigma. Se o tratamento térmico, por exemplo, de um equipamento, de um flange, de um forjado, tiver um erro, você pode ter uma fase mais sensível que pode trincar. E aí o ensaio de eddy current, que é o inglês eddy corrente parasita, ele pode criar padrões com esse percentual e criar ali um controle de qualidade daquilo que foi tratado corretamente ou não. Esse é um ensaio que foi bastante aplicado, né? Principalmente com o pré-sal aí, que começou a se ter mais materiais de ligas nobres, tanto no refino quanto no offshore. Falando um pouco agora sobre o ensaio de radiografia. Ele é bastante conhecido na área médica e a gente também aplica ele na área industrial. Ele basicamente tem dois tipos de fonte: a fonte por X e a fonte por gama. Às vezes tem um pouquinho de dificuldade do pessoal a entender as diferenças, mas basta entender. O raio-X, ele tem um equipamento que é ligado na energia e tem uma excitação de elétrons, onde gera-se a energia de raio-X. Normalmente, por ser pesado, tamanho maior, é mais em nível de laboratório, embora também possa ser levado, e já levamos para o campo, fontes menores. Mas o que é mais comum a gente encontrar no campo são os irradiadores, que trazem um isótopo, ou seja, um material que gera a radiação naturalmente, que a gente chama de raios gamas. Esse material ele é levado até uma mangueira para dentro da região ali que você vai expor e precisa, obviamente, ter do outro lado um filme ou um detector, no caso de radiografia computadorizada, com os detectores de placa de fósforo ou flat panel. São as duas tecnologias hoje disponíveis, a placa de fósforo e a flat panel, que são detectores eletrônicos. Mas a técnica é a mesma, é o mesmo tipo de radiação que passa no material. Obviamente que aqui tem os riscos radiológicos envolvidos, que precisa ser feito todo um raio de isolamento, mas ele é muito interessante para você poder pegar os defeitos internos. Então, por exemplo, uma solda com uma falta de penetração, você vai ver a linha de falta de penetração com maior sensibilidade no fio, falta de fusão e porosidade. Vamos agora falar um pouco sobre ultrassom, que é uma das técnicas que tem tido maior aplicação, dado que você não tem os riscos que a radiografia tem, e você consegue hoje, além do ultrassom convencional, que por muito tempo foi utilizado, hoje está se utilizando o mesmo ultrassom que veio da medicina, que é um piezoelétrico com um mosaico de cristais, que você consegue trabalhar eletronicamente diferentes ângulos, trabalhar penetração, sensibilidade, com tecnologias de pós-processamento. E aí você pode trabalhar tanto a inspeção de solda, a inspeção de chapa, com scanners, né, sistemas aí com vários transdutores, para poder cobrir toda a área de interesse. Uma outra técnica dentro do ultrassom, né, é o que a gente chama de TOFT, que trabalha com difração. Mas são detalhes assim que consegue dimensionar melhor ali o tamanho do defeito, para que com essa informação o time de integridade de mecânica da fratura possa avaliar se o defeito cresceu, propagou, se ele está aceitável ainda ou se ele precisa ser reparado. E agora, com relação aos ensaios não convencionais. É importante saber que hoje, além das técnicas não convencionais, como ondas guiadas, xerografia, tomografia, MFL, magnetic eddy current, e também temos outras técnicas que são muito aplicadas para materiais não metálicos. Embora eles sejam hoje ainda pouco aplicados ou aplicados em escala bem menor, eles também sofrem degradação, fibra matriz, envelhecimento e precisam ser acompanhados. Então, tanto na parte de dutos, quanto na parte das uniões, dos flanges,
ou até mesmo na caracterização, se aquela especificação daquele polímero está em conformidade, que requer uma resina específica. Então, esse equipamento, por exemplo, de infravermelho no campo próximo, ele permite identificar se a resina está adequadamente aplicada. Já teve casos de ser encontrados problemas, né, de entrega e ter que ser feito recall. Isso para unidades offshore, onde você imagina no incêndio o material não resistir ao calor. Então, tudo isso é para garantir, obviamente, das pessoas e do ativo. Temos também tecnologias aí de xerografia para inspeção de reparos de costado, de fundos de tanque, com interferometria óptica, que são técnicas mais, vamos dizer assim, tecnologias mais recentes e um pouco mais complexas, mas que já tem empresas brasileiras prestando serviço para o campo, para reparos e também as sondas flexíveis aí para poder atender as complexidades dos materiais compostos, né? Não só para a parte aí de água, né? Tubulação, equipamentos que trabalham com água, mas também agora com a parte da energia eólica, né? Esses cabeçotes para trabalhar em compostos serão cada vez mais relevantes. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho sobre os ensaios não destrutivos e muito obrigada pela atenção.